Grande abraço a você, Edu, um abraço aí aos amigos da Bandeirantes que estão com a gente. Uma grande vitória da Ponte, né? Um time organizado. Esse time, ele fecha com uma linha de 5, quando é atacado, os 3 zagueiros e os 2 laterais. E aí ele fecha com os 3 do meio e voltam os 2 da frente. Ou se está com 2 no meio e 3 na frente, os 3 da frente voltam. Ou seja, hoje nós vimos por várias oportunidades, no Alfredo de Castilho, em Bauru, a Ponte fazer 2 linhas de 5. Fica quase impossível entrar, e aí o adversário começa a alçar a bola. E não teria feito o gol, não fosse a 14 do segundo tempo, um erro de cálculo, foi todo torto para a bola, todo desajeitado para tirar de cabeça o Nilson Júnior, furou, lascou, não achou a bola, e aí a bola cai no pé do João Gabriel. Era só dar um bico para escanteio. Ele foi tentar dominar e perdeu o domínio da bola, e aí apareceu por trás dele o Pedro Felipe e fez o gol, um gol que transformou o jogo num jogo dramático, né? Absolutamente dramático, porque era apenas 14 do segundo tempo, o Noroeste em casa, a torcida empurrando e tinha muito jogo pela frente. Mas aí prevaleceu realmente este sistema de marcação muito eficiente que tem a Ponte, esse sistema de marcação quase que intransponível, que mantém a Ponte como segunda melhor defesa do campeonato, aliás, primeira melhor defesa do campeonato. A Ponte tem 4, Palmeiras tem 5, mas não jogou ainda, 5 gols tomados. E o São Paulo tinha 5, tomou 1 hoje, 6. Então a Ponte fecha a 7ª rodada como melhor defesa do campeonato. Não é um time tão realizador, foi a primeira vez no campeonato que a Ponte marcou 2 gols. A primeira vez no campeonato. A Ponte tem 6 gols marcados. Mas hoje, muita organização, muita chiadeira, porque a Ponte usou time alternativo, e nós fazíamos o programa aqui, o Esporte em Debate hoje, por volta aí das 18h30, quando foi acionado, que o time já estava divulgado, e eu disse, olha, teoricamente, jogando em casa contra um time reserva da Ponte, o Noroeste é favorito, mas para mim não vai ser surpresa nenhuma se a Ponte ganhar o jogo. Sabe por quê? Porque esses caras todos que entraram queriam mostrar serviço. Esses caras todos que não vêm jogando querem mostrar que estão prontos, e surgindo as oportunidades, eles estarão à disposição para brigar por titularidade. Então você vê a partida que fez o Luiz Felipe, você vê a partida que fez o Lucas Cândido, enquanto teve gás, a partida que fez o Dudu hoje bem, enquanto teve gás. Então, o jogador que acabou aí pelo canal que transmite, sendo eleito o craque do jogo, o Bruno Lopes, a partida que ele fez, fazendo 2 gols, esse menino aí da base, que entrou, o Gustavo Teles, entrou muito bem. Aliás, o jogo acabou com a bola no pé dele. Ele sofreu uma falta depois de dar um drible da vaca no jogador do Noroeste. Então, organização, dedicação, concentração e muita intensidade. Estes foram os principais requisitos que levaram, entre aspas, o expressinho da Ponte, com apenas um titular, o Vicente Concha, a ganhar o jogo fora de casa, com justiça, a meu ver. Também destaque para o Pedrão, que fez 4 grandes defesas, e a Ponte alcança aí, já na 7ª rodada, o seu primeiro grande objetivo, que é a permanência na elite do futebol paulista para o ano de 2026. Meu caríssimo Edu Pinheiro.